Então, hoje nós vamos estudar o princípio da conservação da quantidade de movimento. Princípio da conservação da quantidade de movimento. Galera, é entender que é o seguinte, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. É uma grandeza vetorial. Então você tem que estar atento a essa grandeza vetorial. Lembrar que essa grandeza vetorial tem a mesma direção da velocidade. A mesma direção da velocidade. Quantidade de movimento, só para a gente lembrar, é a massa vezes a velocidade. Por que eu estou falando isso? Justamente para a gente não esquecer da direção da velocidade. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu tenho aqui o exemplo do livro também, né? Dois patinadores, um de frente para o outro, olha o patins dele aí. O patinador A, ficou feio esse A. Meu patinador A está apoiado com o patinador B. Ó, os dois estão de mãozinhas dadas. Necessariamente a velocidade de A, a velocidade de A e de B é igual a zero. São iguais e igual a zero. Certo? Só que aí um faz um empurrão no outro. Um empurra o outro. Se um empurra o outro, quer dizer que um força de B em A e força de A em B. Se um faz a força em um determinado tempo, aplica-se o quê? Impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Mas detalhe, um vai com velocidade B para cá e o outro vai com velocidade A para cá. Isso quer dizer o seguinte, que ao empurrar a quantidade de movimento, vamos adotar uma trajetória para cá, quer dizer que a quantidade de movimento de A vai ser negativa e a quantidade de movimento de B vai ser positiva. Mas um menos o outro vai dar o quê? O que vai acontecer? Vai mudar o sentido, porque vai ficar o seguinte: o impulso vai terminar, né? Então, o que é a quantidade de movimento? O que é o princípio da quantidade de movimento? Vai acontecer o seguinte, ó, ficaria assim: impulso é a quantidade de movimento de B menos a quantidade de movimento de A. Impulso seria a quantidade de movimento de B mais a quantidade de movimento de A, menos com menos mais. Isso quer dizer o quê? O princípio da conservação de energia. A quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento
final. Igual a quantidade de movimento final. Isso quer dizer o quê? Que a quantidade de movimento final, ou melhor, aqui eu falei inicial, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Mas o que nós temos que ficar atento é devido à grandeza vetorial. Então, a aula de hoje é basicamente isso, né? Nós vamos resolver bastante questões, bastante coisa aí que dá para... É muito simples esse assunto.